E no vídeo de hoje, gente, a pedidos do último vídeo, né, do vídeo anterior a esse que vai lançar, pediram para gravar mais vídeos arrumando a casa, então eis-me aqui. Pessoal, apenas não faz nem um dia completo que essa casa foi limpa e olha a situação. Por quê? A nenê começou a comer suja, derruba as coisas no chão, bagunça, e eu tenho que organizar. Meu filho derrubou o travesseiro, um de férias, a outra pequena, e é isso. E aqui a gente já começa o vídeo e eu vou soltar uma musiquinha pra vocês relaxarem, curtir a limpeza da casa. Gente, eu precisava levantar essa cama, aspirar embaixo, passar pano, deixar limpinho. Por quê? A minha janela fica aberta e a gente tá num período bem seco, né? Tá frio, mas tá bem seco, então entra muita poeira. E esse cobertorzinho que eu deixo ali no berço da neném junto com o colchão, é porque tava frio. E só o colchão ali no cantinho, ela tava ficando com frio. Então eu vi essa ideia aqui na internet e decidi reproduzir. Parece que deu certo. Ela não fica com tanto frio e eu também coloco, né, um cobertorzinho nela depois, pra ela ficar bem quentinha. Aí aqui já vou passando um pano de chão, depois eu vou passar também um cheirinho pra ficar o quarto bem aconchegante, bem cheirinho, bem gostoso. Eu amo esse desinfetante, ele é muito, muito bom. Ele deixa um cheirinho fixado no quarto. E eu sempre dou uma ligada depois que eu limpo o quarto no meu umidificador pra deixar um pouquinho mais, né, úmido o ar. Gente, essas paredes, a gente tá com a tinta comprada, já tá aqui em casa. Só falta mesmo a gente criar vergonha na cara e pintar essas paredes. Porque na época tinha um colchão no chão. Se vocês assistirem os primeiros vídeos, vocês vão ver. Depois que a gente conseguiu essa caminha pra pôr o colchão em cima. Então, na época ali era bem baixinho. Meu filho ainda também não tava com o quarto dele, então a gente ficava pra lá e pra cá com o colchão, ele banhava os pés, né? Agora a gente vai ter que repintar o quarto todo, os dois quartos e pintar a cozinha também. Mas isso daí é facinho, a gente faz. Gente, e no assunto do vídeo de hoje, vamos falar sobre desânimo, gente. Como que eu ando desanimada? Eu não faço mais academia depois que a bebê nasceu. Eu não tenho vontade de fazer muita coisa. Eu comprei agora pela internet alguns produtos pra mim testar, que a minha nutricionista e a minha endócrina passou, pra gente tentar ver se eu consigo melhorar a situação. Algumas das vitaminas estava baixa, né? Agora a gente vai repor, né, vitamina, suplementar o corpo pra ver se melhora. Eu acho, gente, principalmente projetos. Para uma mulher que tem filhos, a gente abre mão de muitos sonhos, de muitas coisas, muitos projetos de vida, sabe? Eu comecei muitas coisas na minha vida e depois que veio o meu primeiro filho, para vocês terem noção, eu estudei inglês na escola Wise Up por um tempo, né? E aí eu tirei o passaporte, fui dar entrada, na verdade, para tirar os passaportes, porque eu queria muito, antes do meu primeiro filho nascer, ir pra Austrália, trabalhar e estudar lá. Já, meu professor, né, lá na escola na época, já tava tudo certo pra eu já até começar a trabalhar lá. Quando de repente veio meu primeiro filho, de repente assim, né, a gente não esperava, né, que ia acontecer, a gente sabe como funciona, mas a gente fica desacreditado e tal. Aí, mais uma vez, adiantei meus planos, meus sonhos pra frente.
Aí foi passando um tempo, hoje ele vai completar 10 anos, né? Agora o mês que vem, mês de agosto. E aí, dos 6, 7 anos dele pra frente, eu comecei outros projetos, outros sonhos, porque agora, né, ir pra Austrália pra trabalhar já não cabia mais, assim, já não era mais o meu sonho mais. E aí, o que que eu decidi? Vou trabalhar com a internet. E aí, logo em seguida, gente, eu comecei alguns resultados, mas nenhum resultado ao ponto de, tipo assim, na época de não poder mais trabalhar, sabe? De não ter que mais ir trabalhar para terceiros. Então, o que que eu fiz? Trabalhava nos dois, e o que eu ganhava na internet, né? E o que eu ganhava tava bom. Eu comecei a pagar o que dava, tipo assim, como se fosse uma renda extra, sabe? Mas eu não queria trabalhar assim com a internet, renda extra. Eu queria trabalhar com a internet, queria não, eu quero trabalhar com a internet, é, algo que seja meu salário mesmo, né? Minha renda 100%. E, por incrível que pareça, gente, eu tenho sonhos muito altos. E eu sempre falo, eu sempre pensei assim, que se estão no meu coração, se Deus permitiu sonhar, né? Se não saiu do meu coração com todos esses anos, é porque vai dar certo. E eu vou deixar esse áudio aqui de testemunho, né? Eu não sei quando, quanto tempo, quantos dias, quantos meses, eu não sei. Não faço ideia. Mas eu sei que vão acontecer. Eu não sei se é daqui uma semana, se é daqui 15 dias, se é daqui 45 dias. Eu sei que o que tá pra vir vai acontecer, né? Por que que eu falo isso com convicção? Porque muito antes de ser mãe, até quando eu era até menor de idade, né? Eu falei assim, quando eu fizer 18 anos, eu vou tirar minha carta, independente do que aconteça, se o mundo vai desabar, se qualquer coisa que vai acontecer, mas eu vou tirar minha habilitação. Quando eu completei 18 anos, eu tirei minha carta, né? Tirei minha habilitação, tudo mais. Só que nesse processo, quando eu dei entrada na habilitação, eu falei assim, mas eu vou precisar de um veículo, do que adianta, né? Eu ter habilitação e não ter um carro, uma moto. Na época o carro eu não pude comprar, né? Não cabia no meu orçamento. Mas eu fui pagando um consórcio. Na época eu lembro certinho, era 176 por mês e fui pagando. Gente, eu peguei minha habilitação, eu não lembro a data exata. Eu sei que eu peguei ela um mês depois do meu aniversário. E nessa época eu estava indo trabalhar. Nisso que eu tava indo trabalhar, tava no ponto de ônibus, caiu uma chuva, gente. Uma chuva, uma chuva. E aí molhou tudo meu uniforme, molhou minha bolsa, molhou minhas coisas. E nesse ponto de ônibus não tinha aqueles telhadinhos, né? E aí, na hora que eu entrei no ônibus, eu tava tão chateada, chorei. Falei, Senhor, por favor, abençoa da moto sair, alguma coisa. Eu não quero mais depender de andar de ônibus. Eu tava bem chateada. O que aconteceu, gente? Eu juro diante de Deus pra vocês, se Deus quiser, vocês vão ter essa confirmação. Eu dentro do ônibus falei assim, aí eu fiz essa, não foi nem bem uma oração, foi meio que, sei lá. Aí eu peguei e falei, aí o que aconteceu? Me ligaram, aí eu atendi, ah, é fulana de tal? Falei, é, tal, CPF tal? Falei, sim. Aí eu falei, ah, você foi contemplada. Qual dia que você pode vir pra retirar a moto? Gente, era uma Honda Bis na época, 2017, não, era 17? Eu acho que não, gente. Era 2014, se eu não me engano, porque meu filho é de 2015. E aí, gente, eu fui numa felicidade trabalhar. Trabalhei o dia inteiro feliz. Peguei no outro dia a minha conta de luz lá, que tava no nome da minha mãe. Fui lá, peguei minha moto, fui embora dirigindo. Foi uma felicidade. Eu sabia que ia dar certo, eu só não sabia o dia. Logo depois disso, meu outro sonho foi comprar o meu apartamento. É, como eu morava com a minha mãe, o meu sonho era ter um cantinho meu. E esse cantinho eu queria pra mim e pro meu filho, né? Pra gente ter mais autonomia, mais, assim, ficar melhor, né? Porque eu amo minha mãe, gente, nossa, me ajudou muito. Ela deixou eu voltar a morar com ela, né? Quando não deu certo o meu relacionamento, então eu sou muito grata. Mas ela sempre falava que eu precisava de um canto meu pra mim e pro meu filho, né? A casa lá já tava ficando pequena e tal.
E aí, gente, eu pus isso como meta, eu vou comprar um apartamento. E nessa época, as minhas comissões estavam muito baixinhas. E aí eu comecei, ai, senhor, eu preciso aumentar minhas comissões, precisa melhorar, gente. As minhas comissões começaram a ficar melhores. Eu consegui limpar meu nome na época que tava, mas, gente, eu devia, eu achei que era mais, né? R$ 319. Aí eu fui, paguei, né? Fui movimentando meu nome, melhorando meu score. Até que eu peguei e falei assim, agora eu preciso comprar meu apartamento. Aí, casa pra mim na época não dava. Eu falei, não, apartamento vai ser legal, porque tem piscina, parquinho, portaria. E eu e meu filho, a gente vai ficar melhor lá. Gente, aí fui, tentei comprar, não deu certo. A entrada ficaria muito alta, tipo, teria que dar R$ 28.000 de entrada. E na época eu não tinha, e também, mesmo com as minhas comissões um pouco boas, eu não conseguiria. Então, se eu desse um passo desse, né, hoje eu já nem estaria morando aqui. Aí, o que aconteceu? Peguei, passou um tempo, falei, ai, senhor, preciso muito. E esse apartamento é próximo da casa da minha mãe, é perto da escola do meu filho, é perto da casa do pai do meu filho, né? Que aí, se eu precisar de alguma coisa ali, ele dá um help e tal. Aí, quando foi na outra semana que não deu certo, quando foi 2 meses depois, o aí ele falou, Samantha, você tem um olerite atualizado? Me manda, porque no prédio lá onde você queria, vendeu tudo, certo? Falei, certo. E eu tava super triste, vendeu. Só que voltou uma unidade, teve uma desistência. E é uma torre que não vai ter vizinhos e tal. Sua janela vai ser livre pra rua. Aí eu peguei e falei assim, ah, então tá. Fui lá, conversei com o meu gerente e tal. Ele pegou, me deu esse olerite atualizado, enviei. Aí quando foi à noite, ele mandou uma mensagem falando assim, olha, aprovou, a entrada vai ficar 15 mil. Só que você pode dar 10 mil pós-chave. Então você vai pagar 5 mil e pouco agora, parcelado, enquanto vai estar construindo. Então, durante esse 1 ano e 8 meses que vai estar construindo o prédio, você vai pagar somente a entrada. Ai, gente, 6 mil eu pagaria. Aí eu falei, nossa, beleza, fechado. Assinei os papéis lá, os documentos, isso tudo na época da pandemia, viu, gente? 2020, 21, uma coisa assim. Aí, assinei todos os papéis, sem ver nada, não vi apartamento, não vi planta, não vi nada. Fui e assinei. Ai, gente, eu sei que foi. Eu fui pagando, foi indo, graças a Deus. A gente já mora aqui, já vai fazer uns 4 anos. Agora, esse ano, no finalzinho do ano, deve dar 5 anos que a gente mora aqui. E deu certo o apartamento. Então, com tudo isso na minha vida, as coisas que eu mais desejei, que eu mais precisei, foram possíveis. Quando eu mudei, gente, eu não tinha nada além do meu colchão no chão, era a única coisa que eu tinha. As minhas roupas do meu filho, não tinha geladeira, não tinha nada. Tanto, inclusive, que essa mesa que vocês verem no vídeo e esse sofazinho azul foram de doação. Eu já ganhei assim, do jeito que estão. Eu não comprei. As únicas coisas novas que eu comprei foi a geladeira, os 2 armários dos quartos, né? O armário da cozinha, a cama do meu filho. O resto a gente, graças a Deus, Deus proveu, sabe? Ganhamos um sofá, o chuveiro eu ganhei da minha melhor amiga também. Ela tinha um e eu sempre falava, nossa, amiga, que chuveiro bom, né? Nossa, tal, maravilhoso. Aí ela falou assim, ó, o dia que você pegar sua casa, você escolhe que eu vou te dar de presente, e ela me deu. Então, gente, eu espero assim que com a minha história motiva vocês também a não desistir dos sonhos de vocês. Eu sei que eu tenho sonhos meus são muito, muito altos, tipo, conhecer países, viajar, fazer coisas assim, grande mesmo, sabe? E eu sei que vai dar certo, mais cedo, mais tarde, não sei quando, dia, hora, pode ser semana que vem, daqui 15 dias, 40 dias, não sei. Mas eu quero que vocês também pensem assim, porque mudando a nossa mentalidade, gente, a gente consegue muita coisa. Esses 3 bens foram, assim, o que hoje em dia é muito difícil para alguns dos brasileiros, né, do nosso país, porque a nossa renda é muito baixa. Então, por exemplo, a pessoa que ganha 3.000 reais, daí ela tem ali custo com o mercado, deve dar o quê? Uns 1.000 reais com carne, fruta, comida, deve dar uns 1.000 e pouco. Já foi metade do salário. Aí você tem a luz, você tem água, IPTU, tem gente que tem um condomínio, tem gente que mora em casa, aí você tem o combustível. Se os dois parceiros não ganhar ali em torno de 3 mil, a gente passa bem apertado, né?
Então, por isso que eu falo que são sonhos que... Gente, esse foi o resultado da Ana aqui, o vídeo e conversando. Esse foi o resultado, deixei tudo limpinho, sente o cheirinho de limpeza. E esse foi o final do vídeo, gente. Agora eu vou tomar um banho prêmio, que eu tô precisando me cuidar, dar uma relaxada. E ainda vou fazer alguma coisa pra eu comer. Então, não sai do vídeo, que ainda vou postar o resto. E aí, como eu tava falando pra vocês, né, a renda, hoje em dia, ela não é tão alta, os impostos estão muito altos e a gente não tá conseguindo, né, obter esses sonhos, esses resultados, assim. Então, a primeira coisa é a gente, infelizmente, cortar gasto, mas pra quem não quer cortar gasto, como na época eu não queria, é renda extra, gente. Trabalhar com a internet, procurar algo pra vender, algum produto pra vender. O começo eu não vou mentir, é desafiador, porque você tá cansado, sua mente tá cansada, você já trabalhou fora, então, né, a gente fica meio assim. Mas, gente, não desiste. Não desiste dos sonhos, das metas de vocês. Não importa se você tem 40, 50, não importa a sua idade, mas vai dar certo. Gente, mudando de assunto, essa babosa tava maravilhosa. Olha esse gelzinho. Ai, gente, eu amo. Olha esse gelzinho dessa babosa maravilhosa. E eu fui cortando ela ali, eu nem percebi que tava cortando uma parte do vídeo. Depois que eu fui perceber, gente, eu vou arrancando ali toda essa geleinha dela, colocar no potinho, porque eu vou passar ela ali tipo num mixerzinho, pra ela ficar já certinha pra eu passar no cabelo. Eu uso geralmente no cabelo, às vezes passo no cotovelo, nos braços, em lugares que são mais secos, porque ela hidrata bem. E o melhor de tudo da babosa, gente, é o brilho no cabelo. Sabe aquele que parece que você tá com o cabelo de salão, assim, bem brilhoso, que lavou e ficou perfeito? E no meu cabelo, por exemplo, hoje é sexta-feira, lavei o cabelo com ela. Tipo, se eu quiser lavar agora só terça-feira, eu posso, porque dura demais a escova no cabelo e o cheirinho de limpeza, sabe? Agora, quando eu lavo somente com shampoo, geralmente na segunda de manhã eu já tenho que lavar o cabelo. Então, eu já gosto de fazer isso e tá nascendo bastante cabelinhos no meu cabelo agora, porque eu tive bastante queda, gente. Mas eu tô tratando agora, igual eu falei, com a minha nutricionista, minha endócrina, e pra me sentir melhor. E aí, gente, se der certo aqui pra mim, eu passo pra vocês também, pra ajudar vocês. Eu sei que nem todo mundo pode pagar uma consulta, às vezes o SUS fala pra gente que os exames estão bem, tá tudo normal, e nunca tá, né? Não sei porquê, a régua deles dessas coisas assim, de medida de diabetes, de alguns resultados, nunca bate com o pessoal do convênio ou do convênio integrativo, né? Aqueles médicos integrativos. Gente, olha como que fica ali. Aí eu deixei separado e fui pro meu banhinho cuidar do cabelinho, né? E eu vou colocar uma musiquinha pra vocês enquanto eu tô ali, né, me produzindo.
Gente, essa máscara que eu usei no cabelo, ela, se eu não me engano, chama Liso Mágico. E ela deixa o cabelo alinhadinho, sabe? Menos esses cabelinhos que estão na cena, que ficou alto, assim, mas pra mim eu não liso mais não. Eu parto no meio assim, tá ficando maior e dá certo. No vídeo de hoje, arrumei a casa, tomei um banho, hidratei o cabelo, olha o resultado. Eu usei babose e finalizei com aquela máscara liso perfeito. Olha, gente, ficou bem soltinho. Vocês acham que ficou brilhoso? E é isso, pessoal. Beijos, até o próximo vídeo. Bye!